Um vaqueiro simples do sertão descobre, por acaso, um antigo acampamento de Lampião escondido na Caatinga. As fogueiras se apagaram há décadas, mas os segredos ainda queimam no chão rachado. O que ele encontra lá, intacto, esperando no meio do nada, liga seu destino ao do rei do cangaço e revela um acerto sombrio que ninguém jamais contou. Fique até o fim e descubra por que aquele lugar nunca deveria ter sido pisado de novo. O sol já se deitava atrás dos serrotes quando João Vaqueiro percebeu que tinha se afastado demais do curral. O gado se espalhara pela caatinga seca e ele passara a tarde inteira atrás de uma novilha teimosa que insistia em sumir no meio dos xique-xiques. Agora, com o céu tingindo de vermelho e roxo, só restava o caminho de volta. Se é que havia caminho. João enxugou o suor com a manga da camisa e olhou ao redor. Mandacaros como soldados imóveis, galhos retorcidos de jurema, pedras brancas apontando para o céu. Tudo igual, tudo repetido. Oxê, murmurou. Se eu não me atentar, durmo com as cobras hoje. Puxou o cavalo pelo cabresto, tentando lembrar de um ponto de referência. Foi quando viu, mais adiante, uma leve descida na terra, como se o chão tivesse sido pisado muitas vezes há muito tempo. Uma espécie de vereda apagada. O instinto falou mais alto. Vaqueiro antigo sabe que rastro velho às vezes leva para água boa, às vezes leva para encrenca. Mas, perdido como estava, qualquer trilha era melhor que rodar em círculo. Esporeou o cavalo e seguiu. 1:40. A vereda serpenteava entre pedras e espinhos, num silêncio pesado. O vento, que até pouco antes assobiava entre os galhos secos, parecia ter prendido a respiração. João sentiu um arrepio subir pela espinha, desses que não tem nada a ver com frio. Depois de alguns minutos, a caatinga se abriu de repente. Um pequeno baixio surgia diante dele, cercado por pedras altas, como paredes naturais. No centro, uma clareira de chão batido, e ali, João viu algo que não combinava com o tempo. Havia troncos escurecidos formando um círculo, restos antigos de fogueira. Panelas de ferro, viradas de lado, cobertas por pó, mas ainda inteiras. E pendurado num galho grosso de um juazeiro, um pedaço de couro duro, recortado em meia-lua. João desceu do cavalo, coração acelerado. Ajoelhou perto de um dos troncos. O chão ali era diferente, mais liso, mais pisado, como se muita gente tivesse dormido, sentado, vivido naquele pedaço. Isso aqui foi acampamento, sussurrou para si mesmo. Os velhos da região viviam apontando para o horizonte e dizendo: Lampião passou por ali naquele lajedo, Maria Bonita escondeu coisa naquele pé de umbu. Quase sempre era só conversa, mas ali tinha cheiro de história parada. 3:10, João se aproximou do couro pendurado. Ao tocar, o material estalou, duro como osso, mas a forma ele reconheceu de longe. Era aba de chapéu de cangaceiro, aquela meia-lua com recortes em cruz e pequenos buracos onde antes devia haver medalhas ou moedas. Vixe, escapou baixinho. Seu avô falava de Lampião como se fosse um trovão com pernas. Contava das noites em que o bando passava longe, o clarão das fogueiras colorindo o céu e o povo trancando porta e rezando mais forte. Também contava que, um dia, o capitão tinha montado o acampamento num baixio escondido, cercado de pedra, igual a curral de Deus, antes de seguir para um ataque grande. João olhou em volta. Baixio escondido, cercado de pedra, igual a curral. A ideia de que podia estar pisando no mesmo lugar onde Lampião descansara o rifle o fez sentir um misto de fascínio e medo. Chegou mais perto das panelas. Em uma delas ainda havia algo dentro, fossilizado pelo tempo. Um resto de feijão grudado, duro como pedra. Ao lado, um cantil de metal, amassado com letras quase apagadas. VFS Virgulino Ferreira da Silva. O nome inteiro não estava ali, mas as iniciais queimaram os olhos de João como se tivessem sido gravadas naquela hora. 4:40. Um assobio de vento atravessou o baixio, levantando poeira fina. O cavalo bufou, inquieto.
Calma, baluarte. João passou a mão no pescoço do animal. Mexendo. Tentou rir, mas a voz saiu seca. Havia mais coisas. Perto de uma pedra maior, algo brilhava meio enterrado. João foi até lá, afastou folhas secas e encontrou um punhado de cápsulas de bala vazias, enferrujadas, mas ainda reconhecíveis. Calibre de fuzil. Ali perto, um couro mais escuro chamava a atenção. Parecia um embornal. João puxou com cuidado. O objeto veio inteiro, pesado. A alça de couro se rompeu quando tentou levantar, mas a bolsa em si estava fechada com um botão de metal. O coração do vaqueiro acelerou. Na cabeça já dançavam histórias de gente simples que achava moedas de ouro do cangaço como quem acha pedra no roçado. Se for coisa de dinheiro, melhor a metade da vida, murmurou, tentando disfarçar a ganância com humor. Abriu o embornal. Lá dentro não havia ouro, não havia joia. Havia um caderno grosso, de capa de couro escurecida, e por baixo dele um pequeno crucifixo de metal, torto, sem o Cristo pregado. 6:10. João pegou o caderno com cuidado. As páginas estavam amareladas, algumas coladas pelas bordas. O cheiro que subiu era de papel velho misturado com fumaça. Na primeira página legível, rabiscado com letra torta, lia-se: Dia de Santa Luzia, no acampamento do Riacho Seco. Ele folheou um pouco mais. Palavras vinham aos pedaços. Capitão, emboscada, padre, maldição. Em uma página, um nome se repetia tantas vezes que parecia reza. Lampião, Ave Maria. João sussurrou. Tudo indicava que aquilo era um diário. De quem? De algum cabra do bando. Talvez do próprio capitão. A ideia fez o estômago embrulhar. Mesmo com o respeito que tinha pelas histórias, João não era homem de se assustar à toa. Já tinha enfrentado onça magra, seca braba, enchente de repente. Mas ali, no meio daquele baixio esquecido, segurando um pedaço de vida escrita de gente que já tinha virado pó, sentiu algo diferente, como se estivesse bisbilhotando conversas que não lhe diziam respeito. Guardou o caderno de volta no embornal por um instante. Respirou fundo. O vento parou. O mundo pareceu segurar o fôlego. 7:40. Foi então que ouviu o primeiro som que não era dele ou do cavalo. Um passo, seco, sobre pedra. João virou na hora, mão indo direto para o cabo da faca na cintura. "Quem tá aí?" gritou, a voz ecoando nas pedras. Silêncio. O cavalo relinchou baixinho, inquieto, mas não havia mais nada. Só a sombra comprida do juazeiro esticando-se sobre o acampamento morto. João apertou os olhos, tentando enxergar melhor. Nenhum movimento, nenhuma poeira levantada além da que o vento fazia. "Vê se toma juízo, João", murmurou para si mesmo. "Já tá vendo fantasma em rastro velho?" Mas o coração continuava disparado. Olhou de novo para o embornal. O caderno parecia chamá-lo, como se tivesse peso próprio. Uma parte dele queria pegar tudo, montar no cavalo e sumir dali antes que o escuro chegasse. Outra parte, a mesma que o fizera seguir uma trilha velha, sem saber onde dava, precisava saber que história aquele papel guardava. No fim, o sertão é isso: medo e curiosidade brigando dentro do peito. 9:20. João se agachou ao lado de uma pedra grande com o embornal aberto no colo. Puxou o caderno outra vez, passou o polegar sobre a capa rachada e abriu numa página mais pro meio, onde a letra parecia um pouco menos comida pelo tempo. Hoje, o capitão mandou levantar acampamento de madrugada. Disse que padre nenhum manda nele, mas que não é bom peitar aviso de quem fala com o céu. A noite passada foi de maus presságios. As palavras tremiam, mas ainda se deixavam ler. João sentiu as frases entrarem nele como se alguém as estivesse ditando ao ouvido. O tal padre do Araripe veio com olho fundo, dizendo que sonhara com sangue escorrendo pelas pedras deste baixio. Falou de traição, falou de fogo de metralhadora, falou de cabeça rolando no barranco. Capitão riu, mas o riso saiu pela metade. No fim, fez o que sabe. Botou medo em todo mundo e fez promessa para o santo, tudo ao mesmo tempo. João passou para a página seguinte hipnotizado.
Parte 2. 5.000 caracteres. 10, 20. O padre largou uma praga antes de ir embora. Disse que lugar que vê o sangue primeiro nunca esquece o cheiro. Falou que, se o capitão resolvesse sair no escuro, deixando o baixio sem bênção, um dia alguém ia voltar aqui no tempo errado e acordar coisa que era para ter ficado enterrada. João engoliu em seco. Tinha a impressão de que a página estava falando diretamente com ele, sentado ali, décadas depois, num fim de tarde que já quase virava noite. Leu mais um trecho. Capitão não gosta de ameaça. Mandou todo mundo juntar as coisas, mas deixou este acampamento marcadinho. Disse, se a gente cair em tocaia, o que sobrar de nós volta para cá. E quem achar isso um dia vai saber como foi que Lampião se despediu do mundo. O nome Lampião, escrito daquela forma, a caneta trêmula, parecia puxar o ar da garganta de João. 11h40. Ele fechou o caderno de repente, como se alguém tivesse gritado em seu ouvido. O céu escurecia rápido. Os galhos secos pareciam braços compridos apontando para ele. Chega por hoje, disse levantando-se. Se eu ficar aqui lendo, vou ver sombra onde só tem urubu. Guardou o caderno e o crucifixo dentro do embornal e o pendurou no ombro. Então se virou para pegar o cavalo. Baluarte não estava mais onde ele tinha deixado. O animal se afastara alguns metros, puxando a rédea que João deixara presa de qualquer jeito num galho baixo. Agora relinchava de orelha em pé, encarando um ponto específico do baixio. Que foi, bicho? João se aproximou. Seguiu a direção do olhar do cavalo. No limite da clareira, entre duas pedras altas, havia uma sombra mais escura que o resto. O corpo de João inteiro se enrijeceu quando percebeu que não era apenas sombra. Era o contorno de alguém parado ali, imóvel, baixo, magro, chapéu de abas largas. 13:0. Ô amigo, João chamou tentando controlar o tremor. Tá perdido também? Nenhuma resposta. A figura não se mexia. O rosto estava coberto pela aba do chapéu. O vento que antes cortava a clareira parecia agora contorná-lo, como se não tivesse coragem de passar por dentro. João deu um passo à frente, depois outro. O cavalo recuou. Eu sou da fazenda dos Nogueira, aqui por baixo. Se o senhor precisar de ajuda, eu aponto o rumo. Quando estava a uns 5 passos de distância, a figura ergueu a cabeça devagar. O que João viu não era exatamente um rosto. Era como se o tempo tivesse tentado apagá-lo e desistido pela metade. A pele era fina, colada no osso, os olhos fundos demais, mas brilhando com uma luz que não tinha nada de mundo. A boca, rachada, se abriu num sorriso que era mais corte do que alegria. Ajudar? Já é tarde, disse uma voz rouca que parecia vir de um poço fundo. 14h30. João deu um pulo para trás, quase tropeçando numa pedra. Cruz credo. O homem, se é que se podia chamar assim, deu um passo à frente. As roupas eram de couro, castigadas, cheias de remendos. No peito, cruzando cartucheiras vazias. Na cabeça, um chapéu de cangaceiro, igualzinho ao pedaço pendurado no juazeiro. Cabra, murmurou como se experimentasse o som da palavra. O vaqueiro voltou para o acampamento errado. João, que sempre se orgulhara de não baixar a cabeça para nenhum vivente, sentiu os joelhos fraquejarem. Eu só achei o caminho. Não sabia que ainda tinha gente aqui. O cangaceiro riu, um som seco, sem alegria. Não tem gente, tem resto. Ele apontou com o queixo para o embornal no ombro de João. E você achou justo mexer no que foi deixado para dormir? 15h50. João tentou engolir, mas a boca estava seca. Achei papel velho. Só isso. Papel velho conta a história de gente que ainda pesa no chão, retrucou o outro. Esse caderno guarda a noite em que o capitão ouviu a morte chegar, e mesmo assim resolveu bancar o valente. Se aproximou mais um passo. Agora João podia ver detalhes impossíveis, pequenos furos de bala, marcando o couro da jaqueta como queimaduras, e uma cicatriz larga no pescoço, grossa demais para ser de faca comum. Quem é o senhor? Os olhos fundos piscaram devagar. Me chamavam de Jacaré do Pajeú, mas meu nome não importa mais.
O que importa é que o padre avisou, o capitão não ouviu e a gente pagou a conta. Ele esticou uma mão magra, com dedos longos, apontando para o juazeiro. Sabe por que esse acampamento parece que ainda tem calor, mesmo depois de tanta seca? Porque o sangue que caiu aqui não aprendeu a esfriar. 17:20. João quis correr. Quis montar no cavalo e tocar em disparada, como fazia quando o gado estourava a cerca no meio da noite. Mas algo no olhar daquele homem, algo entre dor e raiva antiga, o pregou no lugar. Que conta é essa? Perguntou, apesar de tudo. Jacaré respirou fundo, o peito subindo com esforço, como se puxar ar fosse exercício de quem já não precisava disso. O padre do Araripe veio aqui com um aviso. Tinha traição plantada na estrada. Os macacos estavam esperando o bando num grotão mais pra frente, metralhadora engatilhada. Disse que a única forma de escapar era voltar atrás, desfazer caminho, dormir outra vez aqui e amanhecer diferente. João se lembrou das linhas que lera no diário. O padre, o aviso, a praga. O capitão riu na cara do aviso, continuou Jacaré. Diz que homem que volta para trás por medo de emboscada não merece o nome que tem. Mas por dentro, eu vi o olho dele tremer. Aí ele fez o que sabe. Botou metade de nós para rezar e a outra metade para vigiar. Deixou este acampamento marcado, cheio de promessa atravessada. Ele encarou João com um peso que dava vontade de desviar. A gente saiu de madrugada mesmo assim, e como até o padre sabia, não voltou inteiro. 18:50. João sentiu um arrepio gelado no meio do calor do entardecer. Eu sei da tocaia, disse, quase sem perceber. Falam disso até hoje. Jacaré deu um meio sorriso torto. Falam do que viram de fora, não do que ficou de dentro. Ele apontou outra vez para o embornal. O cabra que escreveu aquele caderno era dos meus. Ele voltou pelo único pedaço que sobrou. Arrastado, sangrando, mais morto que vivo. Veio riscando o chão com a barriga para morrer onde tinha feito promessa. A voz ficou mais rouca. Ele escreveu a última página com o dedo, que já não segurava a caneta, e antes de parar de respirar, jurou que quem encontrasse aquilo um dia ia ter que escolher, ou deixava o acampamento quieto de vez, ou abria a ferida. João apertou o couro do embornal com força. E quando é que eu escolhi alguma coisa? Eu só cheguei aqui procurando gado. Jacaré inclinou a cabeça, como se tivesse pena. Quando abriu o caderno, cabra. Quando leu o que não era para saber. 20:20. O silêncio que se seguiu pareceu engolir o canto dos pássaros, o vento, até o bater do próprio coração de João. E agora? Perguntou finalmente. O que é que acontece comigo? Jacaré deu meia volta, olhando para as pedras ao redor, como quem confere se ninguém escuta. Agora você decide se ajuda a gente a fechar o que ficou aberto ou se vai embora fingindo que nunca pisou aqui. E se eu for embora? Os olhos fundos brilharam de novo. O sertão não é grande o bastante para correr de promessa quebrada. Ela acha você por riba de qualquer lajedo. João sentiu o peso do tempo inteiro desabando sobre as costas, como se o sol de décadas tivesse sido jogado nele de uma vez só. E se eu ficar? Jacaré respirou fundo. Aí você vai ver o que sobrou da noite que nenhum de nós conseguiu terminar. 21:40. João olhou o céu. O vermelho do fim da tarde já cedia lugar a um azul escuro, quase roxo. As primeiras estrelas piscavam tímidas e a lua minguante subia devagar por trás das serras. Naquele pedaço de baixio, porém, a luz parecia teimar em chegar. E o que é que eu tenho que fazer para fechar isso? Perguntou, sentindo a voz sair mais firme do que se sentia por dentro. Jacaré passou a mão magra pelo couro da jaqueta, como se procurasse algo que não estava mais ali. Primeiro, entender que não tem como sair limpo, disse. De quem mexe com história parada sai com pó grudado na alma. Apontou para o juazeiro, onde a aba de chapéu pendurada balançava de leve. Aquele couro ali é a marca do acampamento. Capitão mandou deixar como bandeira, para quem voltasse saber que era terra dele. O caderno que você pegou é a outra metade da promessa. Juntos, eles seguram a noite que a tocaia engoliu.
João franziu o senho. Seguram como? Enquanto o acampamento ficar inteiro, com marca e memória, a noite da emboscada fica meio presa. O sangue que a gente derramou lá na grota fica sem lugar certo para escorrer. Por isso é que tem gente que sonha com Lampião até hoje, sem nunca ter visto o homem. O tempo não terminou de guardar a faca. 23:10. João respirou fundo. O cheiro de pó, couro e fumaça antiga enchia o peito. E vocês querem que eu... Termine o serviço, completou Jacaré. Ou o enterro ou a reza. Afastou-se alguns passos, deixando à mostra o centro da clareira. Na noite da tocaia, depois que os tiros comeram solto, sobrou quase nada de nós. Quem não caiu lá, veio se arrastando para cá. O acampamento ficou com metade das almas presas e a outra metade perdida no lajedo de sangue. O padre disse que um dia alguém ia ter que juntar pedaço com pedaço. João sentiu o coração bater mais rápido. Juntar como? Jacaré apontou para o chão batido. O caderno, o crucifixo e a marca do chapéu têm que voltar para o mesmo lugar onde o capitão fez a promessa torta. E alguém de sangue vivo tem que ficar acordado aqui até o primeiro galo cantar, ouvindo a história inteira sem correr. Ele encarou João com uma seriedade antiga. O cabra que fizer isso vai ver coisa que nenhum vivo devia ver. Mas, se aguentar até o fim, o acampamento apaga. A gente some de vez. E você volta para casa com um peso a menos na terra. 24:40. João passou a mão pelo rosto, sentindo o sal do suor misturado com poeira. E se eu não aguentar? Jacaré deu de ombros, um gesto estranho num corpo tão rígido. Aí fica por aqui com nós. O silêncio que se seguiu foi cortado apenas pelo relincho inquieto de Baluarte. João lembrou do pai, da mãe, da fazenda simples. Lembrou das contas apertadas, do medo de perder até o pouco que tinham. Lembrou sobretudo das noites em que o avô contava histórias de Lampião e terminava sempre dizendo: o que mata a gente não é o balaço, é a covardia de nem tentar encarar o que vem pela frente. Se eu for embora, essa história continua rondando o sertão, é isso? Perguntou. Jacaré assentiu lentamente, até achar outro curioso, talvez um dos teus. A frase acertou João em cheio. Ele pensou nos sobrinhos pequenos correndo pelo terreiro, nos meninos da vizinhança montando em pau de arame fingindo ser cavalo. Tá certo, disse por fim. Então é hoje. 26:10. Jacaré observou sem comemorar. Então bota o cavalo pro lado de fora das pedras. Se der errado, pelo menos o bicho não fica preso no meio da confusão. João obedeceu. Levou o baluarte até um ponto mais alto, amarrou a rédea num tronco de marmeleiro e deu 3 tapinhas no pescoço do animal. Se eu não voltar, procura outro dono que preste, viu? Murmurou meio rindo, meio sério. Quando voltou à clareira, o baixio parecia menor, como se as pedras tivessem se aproximado. A lua minguante pendia torta no céu, jogando uma luz frouxa que mal vencia as sombras. Jacaré estava no centro do acampamento, bem ao lado dos troncos da fogueira antiga. Bota o embornal no chão, aqui, ordenou. Crucifixo por cima do caderno, chapéu por cima de tudo. João teve um arrepio ao ouvir a palavra chapéu. O pedaço que está no juazeiro? Jacaré balançou a cabeça. O que restou do chapéu do capitão está ali pendurado para lembrar que ele ainda tinha mando nesse pedaço de sertão. Agora, se você quer mesmo terminar isso, vai ter que tirar a bandeira do lugar. 27:40. João caminhou até o juazeiro. A aba de couro balançava no vento fraco, fazendo um chiado leve. De perto, dava para ver que uma parte do couro estava escurecida por algo que não era apenas tempo. Uma mancha irregular que começava no centro e escorria pela borda. Sangue de quem? Perguntou, sem tirar os olhos. Do capitão, respondeu Jacaré atrás dele. Ele cortou o próprio dedo naquela noite e molhou o couro para marcar o território. Disse que enquanto aquela aba estivesse ali, nenhum homem ia esquecer o nome dele. João segurou o couro com cuidado. Apesar dos anos, ainda parecia firme, resistente. Bastou um puxão mais forte para que o nó que o prendia ao galho cedesse.
A aba veio inteira na mão, pesada de história. Agora põe aqui, em cima do caderno, disse Jacaré. João voltou ao centro da clareira. Pôs o embornal no chão, tirou o caderno, colocou o crucifixo por cima, cruzando a capa, e, por fim, depositou a aba de chapéu como quem cobre um corpo com lençol. 29-0. O vento parou de vez. Até os insetos silenciaram. A noite ficou tão quieta que dava para ouvir o próprio sangue correndo nos ouvidos. E eu faço o que agora? João cochichou, como se tivesse medo de acordar quem já estava meio acordado. Jacaré se afastou alguns passos, indo em direção à borda do baixio. Agora você senta e escuta. Não importa o que veja, o que ouça, o que sinta. Não pode correr antes do galo cantar 3 vezes lá embaixo, na fazenda de algum cristão. Se levantar antes, o acampamento fica aberto e você fica preso. E você? O cangaceiro sorriu com um canto de boca. Eu vou estar aqui do jeito que a promessa me deixou. Meio preso, meio solto. João se sentou no chão, de pernas cruzadas, diante daquele pequeno altar improvisado de couro, papel e metal torto. A chama do dia tinha ido embora. Agora apenas a minguante e as estrelas davam conta de clarear o resto do mundo. "E se eu dormir?" perguntou de repente. Jacaré olhou por cima do ombro. "Não vai. A história não deixa." 30-30. Por um tempo que ele não soube medir, nada aconteceu. João só ouvia a própria respiração, o coração batendo forte e, de vez em quando, o distante chamado de algum bicho noturno. Começou a se perguntar se não tinha sido vítima de um susto da própria cabeça, se aquele tal de jacaré não era a invenção da mente cansada de um vaqueiro perdido. Foi quando sentiu o chão tremer, levinho, sob suas pernas cruzadas. Não era tremor de terra. Era um vibrar tecido por passos que não se ouviam ainda, mas que se anunciavam lá de trás, de dentro do tempo. O ar ficou mais pesado. Um cheiro diferente se misturou ao pó. Pólvora, suor forte, couro quente. Um cheiro que os velhos descreviam quando falavam do cangaço passando perto. João abriu a boca para perguntar algo, mas a voz não saiu. Parte 4. 5.000 caracteres. 32-0. O baixio pareceu se encher de gente que não estava ali. O vento voltou de repente, mas não como antes. Vinha em rajadas curtas, como se passasse por corpos invisíveis, esbarrando em armas, chapéus, correias. João sentiu um arrepio subir pela nuca até o topo da cabeça. Os pelos do braço se eriçaram sem pedir licença. Os troncos da antiga fogueira, que há pouco pareciam simples pedaços de madeira queimada, começaram a chiar como se brasa renascesse por dentro. Uma luz avermelhada, fraca, brotou das pontas, primeiro tímida, depois mais forte, iluminando o círculo de pedras com um brilho que vinha de nenhum fósforo aceso. As panelas de ferro tremeram levemente, como se alguém as tocasse com o cabo de uma colher invisível. O embornal diante de João pareceu pesar mais, afundando um pouco no chão, como se algo lá dentro acordasse. 33-20. Foi então que as vozes começaram. Não surgiram de um ponto só. Vinham de todos os lados, cortando o ar como fumaça densa. Risos roucos, palavrões jogados no vento, gírias antigas, nomes que João só conhecia de ouvir em conversa de velho. Moreno, azulão, meia-noite, cajarana. "Bota mais café, cabra. Olha a bala perdida, homem. Capitão, o padre tá de língua preta hoje. Disse que viu a morte pintada na lama." João arregalou os olhos. Não via ninguém, mas as vozes se aproximavam, cruzavam por cima de sua cabeça, esbarravam umas nas outras. No meio da algazarra, uma voz se destacou, firme, grossa, acostumada a mandar. Quem foi o besta que deixou o diário no chão? Um calafrio percorreu a espinha de João. Ele não precisava que ninguém dissesse o nome de quem falara para saber de quem era aquela voz. 34-40. À borda do chapéu de couro, a aba que ele tinha colocado por cima do caderno levantou um pouco sozinha, como se alguém a puxasse por baixo. O crucifixo tilintou, arrastado pelo metal contra o couro.
Esse caderno é a memória dos cabras. Não é brinquedo para curioso, rosnou a mesma voz. Quem tá mexendo com o descanso do bando? João respirou fundo, lutando contra o instinto de levantar e correr. Lembrou do aviso de Jacaré. Se erguesse antes do galo cantar, ficaria preso ali com eles. Apertou os dedos contra o chão, sentindo a aspereza da terra batida, e respondeu com a voz que conseguiu puxar. Um vaqueiro perdido. O baixio inteiro pareceu se calar por um momento. Perdido, a voz repetiu, mais baixa. Ou chamado, um riso curto, sem humor. Fala, vaqueiro, de onde você é? Das bandas da fazenda dos Nogueira, lá para baixo da serra, respondeu João, sentindo a boca secar. Me chamam de João. 36. Um murmúrio percorreu o ar, como se vários homens comentassem a resposta entre si. Nogueira, a voz principal ruminou. Teu povo abriu porteira para soldado ou para cangaceiro? A pergunta bateu fundo. João nunca tinha pensado na fazenda da família como parte de nada além de luta contra a seca e praga de roça. Meu avô dizia que aqui em cima, homem pequeno servia café para quem chegasse primeiro. Respondeu sincero. Não tenho certeza de mais nada. O silêncio que veio depois foi pesado. A fogueira invisível crepitou mais alto. Ao menos fala direito, a voz mandou. Cê sabe para quem tá falando, vaqueiro? João engoliu em seco. Sei que a voz é de quem mandava nesse acampamento. O ar pareceu se encher de orgulho velho. Pois então, diga o nome. Lampião, 3720. A palavra ecoou pelo baixio como se fosse tiro de fuzil. Lampião. O rei do cangaço, o bicho-papão das histórias de avó, o homem que era ao mesmo tempo santo de quem era protegido e demônio de quem era alvo. João sentiu o peso do momento. Nunca pensara que um dia falaria com aquele nome sem ser em reza ou em conto à beira do fogo. Pois é, capitão, murmurou tentando manter a voz firme. Eu achei o acampamento que o senhor deixou para trás. E o diário. As vozes de fundo chiavam, curiosas. Achou tarde demais e cedo demais, disse Lampião. Mas tarde porque o sangue já secou. Cedo porque a praga ainda estava de pé. O coração de João batia tão forte que ele achava que os homens invisíveis podiam ouvi-lo. O padre do Araripe falou de promessa mal feita, arriscou. E que um dia alguém ia ter que voltar aqui no tempo errado. Acho que sou eu. 38:40. Um silêncio diferente caiu. Não era mais de desconfiança, mas de avaliação. Como se, do outro lado da escuridão, olhos antigos examinassem aquele vaqueiro magro, suado, que havia se metido num assunto maior que o tamanho da própria vida. Lampião falou de novo, agora com um tom que misturava ironia e cansaço. Padre disse que quem mexesse no meu acampamento depois da emboscada ia ter que aguentar ver o resto da noite que o sol não viu. Você tem olho para isso, vaqueiro? Tem peito para olhar para a morte sem baixar a vista? João pensou na família, nos sobrinhos, na fazenda. Pensou também no gado perdido, no motivo que o trouxera até ali. Se estivesse obedecendo o medo, já tinha virado o cavalo muito antes. Não sei se tenho, respondeu, mas já estou sentado aqui. E correr agora não muda o que eu vi e ouvi. Um burburinho aprovador percorreu o ar. Então escuta, disse a voz do capitão. E não interrompe. 40-0. O que veio depois não foi exatamente narrativa nem visão. Foi um misto dos dois. João sentiu o baixio se transformar ao redor dele. As pedras pareciam se afastar alguns metros, dando espaço para mais sombras. O cheiro de pólvora ficou tão forte que ardeu no nariz. O brilho da fogueira aumentou, projetando silhuetas dançantes nas pedras. Por entre as vozes, a de Lampião guiava. Era noite de lua cheia quando a gente saiu daqui. Padre tinha falado de emboscada, mas ninguém chega a rei de cangaço correndo de tudo que chamam de perigo. Montei em corisco e mandei o bando seguir em fila, igual cobra indo beber água. João viu, não com os olhos, mas com um pedaço da mente que não sabia que podia ver. Homens montados, chapéus recortados, rifles atravessados no peito. A grota estava quieta demais, a voz continuou. Nem grilo, nem asa de passarinho.
A gente devia ter entendido logo ali, mas orgulho é bicho surdo. 41:20. Um clarão cortou a escuridão mental de João. Metralhadora. O som seco e repetido preencheu tudo, tão vivo que ele se encolheu por reflexo, como se as balas pudessem arrancar pedaços dele também. O primeiro que caiu foi o cabra que segurava o caderno que você tem aí, disse Lampião. Levou chumbo no peito, mas ainda teve força para gritar para trás. Volta pro baixio, capitão! As cenas se sucediam rápidas como flashes, homens tombando, cavalos esperneando, terra levantando poeira misturada com sangue, gritos, pragas, rezas emboladas. Não tinha reza de padre que segurasse aquela chuva de ferro. A voz seguia, sem se poupar. A gente lutou até não saber mais de onde vinha o tiro. Quando vi que não tinha saída, mandei metade do que estava de pé se embrenhar no mato e correr para cá. Morre onde a promessa foi feita, eu disse. João viu alguns homens se arrastando, ensanguentados, olhos arregalados, deixando um rastro vermelho no chão seco. 42:40. A visão mudou. Agora, via o próprio baixio, mas não como estava. Havia fogueira acesa, homens jogados no chão, respirando com dificuldade. Um deles, deitado de lado, segurava um caderno e uma caneta. As mãos tremiam. Os lábios mexiam, acompanhando palavras que escrevia com dificuldade. Esse foi o cabra que deixou o diário para você, Lampião explicou. Ele escreveu até a mão não obedecer. Quando caneta não serviu mais, desenhou palavra com o dedo, misturando tinta e sangue. João sentiu um nó na garganta. E o senhor? Ousou perguntar. Morreu lá ou aqui? A resposta veio mais baixa. Morri como todo homem que se mete nesse caminho, sem ver o último tiro, sem ouvir a última reza. Mas meu nome ficou preso nas coisas que deixei espalhadas. Neste couro, neste caderno, neste chão. Um suspiro longo cortou o ar. E é por isso que você tá aí, vaqueiro, para soltar o que ficou amarrado pela metade. 44:0. A visão foi se apagando, como fogueira que apaga quando a lenha acaba. As vozes foram diminuindo de volume, até virarem cochicho. O cheiro de pólvora deu lugar de novo ao da terra fria. O padre disse que se um cristão com mais medo de Deus que de bala aceitasse ver esta noite inteira, a praga se desfazia, concluiu Lampião. Você viu? João respirou fundo, só então percebendo que estivera prendendo o ar há algum tempo. As pernas doíam, como se tivesse cavalgado horas. E agora? Perguntou, num cansaço que parecia velho. Agora você levanta, pega esse caderno, esse crucifixo e esse couro e escolhe. Ou joga tudo no fogo que está aí dentro ou leva para contar história do jeito certo, respondeu o capitão. De um jeito ou de outro, o acampamento acaba esta noite. Jacaré reapareceu na borda do baixio, mais nítido do que antes, como se o esforço de recontar a noite lhe tivesse dado forma. Se jogar no fogo, não sobra prova para ninguém além de você, explicou. Se levar, o mundo vai saber que não é só lenda. 45:20. João olhou para o pequeno montinho diante dele, couro, cruz, papel. Pensou em tudo o que vira, ouvira, sentira. Pensou no peso que aquela história carregaria, viva ou queimada. Se eu queimar, o senhor some de vez? Perguntou a Lampião. Some a lembrança torta que ficou amarrada aqui, respondeu a voz. Mas ninguém apaga conversa de avó, nem medo de criança. A lenda vai continuar, só não vai mais puxar o pé de ninguém no meio da noite. João ficou em silêncio por longos segundos. Por fim, tomou a decisão que seu peito aguentava. O povo já tem história demais para temer, disse baixo, mas firme. O que pesa aqui é o que ficou amarrado, não o que corre na boca do sertão. Pegou o embornal, tirou o caderno, o crucifixo e a aba de chapéu. Depois, com mãos ainda trêmulas, juntou alguns gravetos secos e soprou sobre o resto de brasa que a fogueira invisível deixara. Para sua surpresa, a chama acendeu fácil, como se tivesse estado à espera. 46:40. João segurou o crucifixo por um momento. Para quem isso pertencia? Perguntou. Para um cabra que tentou rezar por nós na grota, disse Jacaré.
mas o som de metralhadora é mais alto que o de Ave Maria. João beijou o metal torto e o colocou sobre o caderno aberto. Por cima, depositou a aba de chapéu ensanguentada. Que Deus tenha pena de quem usou isso para amarrar vida dos outros, murmurou. Com um último suspiro, atirou o conjunto bem no coração do fogo. As chamas lamberam o couro, o papel, o metal, se agigantando por um instante. O baixio inteiro se iluminou num laranja intenso. As pedras refletiram o clarão. As vozes que ainda restavam soltaram um grito único que misturava dor e alívio. Depois, silêncio. 48, Zezo. Quando o fogo abaixou, restavam apenas cinzas escuras brilhando em pequenas brasas. Jacaré estava parado em frente a João, mais transparente que antes. Acabou? João perguntou. Pro acampamento acabou? Respondeu o cangaceiro. Para mim, pro capitão, pros outros, agora é só o que Deus quiser. Ele olhou para o céu, onde o contorno da lua minguante parecia um sorriso cansado. E para você, vaqueiro, começa outra coisa. Viver sabendo que sentou onde muito homem caiu sem nunca mais levantar. Um meio sorriso atravessou o rosto magro. Não é todo dia que um cabra divide a noite com Lampião e volta para contar. João abriu a boca para responder, mas Jacaré já se desfazia, grão por grão, como poeira levada pelo vento. Em poucos segundos, não restou nada dele, além de um leve gosto de fumaça no ar. 49:20. Lá embaixo, distante, um galo cantou pela primeira vez. João se deu conta de que o corpo doía, a boca estava seca, os olhos ardiam. Levantou-se devagar, as pernas pesadas. Caminhou até o ponto onde o cavalo estava amarrado. Baluarte bateu o casco no chão, impaciente, mas já sem o medo de antes. Vamos, companheiro, disse, passando a mão pelo pescoço do animal. Já fizemos besteira demais por hoje. Montou e, antes de sair do baixio, olhou para trás. A clareira parecia agora qualquer pedaço de caatinga. Fogueira apagada, panelas velhas, pedras, nenhum sinal do brilho estranho, nenhuma voz, nenhuma presença. Mas João sabia. Aquele chão guardaria sempre a marca da noite em que o tempo decidiu acertar as contas. 50-40. Na fazenda, ninguém acreditou por completo na história que contou. Uns zombaram. Outros fizeram o sinal da cruz. Alguns pediram mais detalhes com brilho estranho nos olhos. João falou o necessário, poupando o que viu por dentro da cabeça. Com o tempo, o acampamento de Lampião virou mais uma história para assustar menino birrento e encurtar conversa de boteco. Diziam que um vaqueiro tinha achado um lugar onde o cangaço ainda esquentava o chão, mas que tinha jogado fora o tesouro que todo mundo buscava. Ouro, joias, dinheiro. Só João sabia que o tesouro ali era outro. Às vezes, tarde da noite, quando o vento vinha do lado do serrote, trazendo um cheiro leve de fumaça que ninguém mais percebia, ele parava de repente, encarava o escuro do terreiro e murmurava: "Tá pago, capitão, cada um no seu tempo agora." E seguia, com o passo firme dos que sabem que algumas contas do sertão, se não forem acertadas, seguem cobrando gerações.